Olá! Muito boa tarde para quem é do Brasil, boa noite para quem é de Portugal. Estamos começando a nossa live de hoje, onde eu vou contar como eu abandonei uma vida cheia de dores, inflamações, através da alimentação saudável. E é justamente isso que eu quero que você se identifique, se inspire. Estou aqui justamente hoje para compartilhar um pouquinho mais da minha história, da minha vida, para quem ainda não conhece tudo que eu tive que passar para ter esse conhecimento durante todos esses anos e para despertar para o caminho da saúde. Então, eu espero que hoje você se sinta muito motivada, muito inspirada e muito incentivada a também fazer este caminho que é o melhor caminho que a gente pode escolher. E aí, gente, de onde vocês estão me assistindo? Bem-vindas à nossa live de hoje. Contem aqui para mim. O pessoal do Instagram tá chegando. Vamos chegando, gente. Oi, pessoal do YouTube aqui também. Me digam de onde vocês estão me assistindo, de que cidade vocês estão me vendo, que eu quero saber. Aproveitando que estamos começando apenas essa live inspiradora, eu quero que vocês compartilhem essa live com aquelas pessoas que também precisam se inspirar, que também precisam dessa forcinha, desse incentivo para cuidar melhor da saúde, para ter uma vida mais saudável e, claro, com muito alta astral, com muita energia positiva. Vai ser uma live muito gostosa, onde eu vou compartilhar realmente o que eu vivi, as minhas experiências. Olha, hoje, domingo, nós estamos fazendo o fechamento de um ciclo. Esse ciclo que começou semana passada na Jornada da Mulher Saudável, que foram muitas aulas, muitos conteúdos compartilhados, uma semana inteirinha de aulas ao vivo e online comigo. E a cada evento que eu faço, a cada experiência como essa, eu fico cada vez mais grata e mais feliz de poder alcançar esse número tão significativo de pessoas. Alcançar, que eu digo, é tocar realmente e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, os benefícios que as pessoas foram compartilhando comigo durante a jornada, né, através dos comentários nas redes sociais, através dos e-mails, é algo que eu realmente não tenho palavras para agradecer. É algo que me emociona demais, porque eu sei que neste momento eu estou conseguindo cumprir com a minha missão de vida, com o meu propósito, que é justamente abrir os olhos das pessoas para que elas vejam o que realmente elas podem fazer pela vida delas, pela saúde delas e daqueles que elas amam, né? Dos familiares, das pessoas que convivem com elas. Então, é realmente muito gratificante. E aí, gente, é uma semana inteira onde as pessoas podem enxergar, né, ter esse insight, realizar o que elas realmente devem fazer para a saúde delas e com resultados em apenas pouquíssimos dias. A quantidade de depoimentos, de frases de agradecimento que eu recebi durante a Jornada da Mulher Saudável, assim, realmente é algo indescritível, porque as pessoas realmente sentem a diferença. É uma semana transformadora. Mas por que que eu tenho que acabar? Por que que hoje a gente faz o fechamento desse ciclo? Porque quem quer vir comigo, eu abro vagas para o meu curso Personal Diet Chef, né? Então, é uma semana onde eu desperto você, mostro que existe um caminho, você aplica no seu dia a dia, você já começa a sentir os benefícios e você realmente desperta e fala: bom, é isso que eu tenho que fazer e é por aqui que eu tenho que ir. E a partir de agora, eu sigo junto com você nessa jornada rumo à sua melhor versão, rumo a uma vida mais saudável,
comendo com prazer, comendo comida gostosa, que é possível sim. Então, existe aí, né, um mar de possibilidades que é importante eu dizer para vocês que a gente às vezes fica procurando soluções muito complicadas, muito mirabolantes, e na verdade elas são muito mais simples de se colocar no dia a dia do que a maioria das pessoas imagina. Só que, por que as pessoas pensam que é tão difícil? Por que essas pessoas. Quais são as principais dificuldades de você que está me assistindo agora ou das pessoas que você conhece? Bom, as dificuldades básicas, né? Que para mim é básica, mas para você, se você acompanhou a jornada da mulher saudável, você já entendeu. Mas para você, o básico pode ser um avançado. Então, se você não tem as orientações corretas, se você não tem esse despertar que a gente fez durante a jornada da mulher saudável, você fica caindo nasquelas armadilhas, né? Então, o tempo todo nós somos bombardeadas por falsas informações ou informações que não são tão fidedignas, que não têm qualidade. Então, orientações perdidas por aí na internet. E aí a gente vai pegando uma informação aqui, outra ali, e a gente fica cada vez mais perdida, cada vez mais sem saber por onde ir, por onde começar, não é? As pessoas, infelizmente, desaprenderam a comer. Na verdade, as pessoas não têm nenhuma orientação em relação a isso. A gente não tem uma matéria na escola que ensina isso, a gente realmente não tem as informações que nós precisamos, de fato, para entender o que é uma alimentação saudável e equilibrada nutricionalmente. E aí surgem, diante desse cenário, os vícios alimentares. Por quê? Porque a gente acaba acreditando naquelas informações que a gente vê por aí, sem ter um filtro, sem ter uma seleção do que é sério, do que é verdade, do que não é. E aí a gente acaba comendo aqueles alimentos que são altamente viciantes, e aí a gente inclui no nosso dia a dia sem ter a menor noção do que a gente está fazendo com o nosso corpo, sem ter realmente o conhecimento disso. Então, as tentações estão por todos os lados. E muitas vezes a gente não sabe que nós estamos errando. E aí, o mais triste disso tudo é que há uma desconexão com os alimentos. E também consigo mesma. A gente simplesmente vive no modus operandi. Então, a gente vive naquele automático. E a gente perde essa conexão com o nosso corpo, com a nossa saúde, com o que a gente está fazendo com a nossa morada, com o nosso templo, que é o que nós temos de mais valioso nesse mundo, porque é onde nós moramos, é onde nós habitamos, que é o nosso organismo, né? Então, se reconectar com o que você faz com você mesma é essencial. E é justamente por isso que eu estou aqui. E a alimentação, quando estamos, né, desconectadas de nós mesmos, ou seja, quando não ouvimos o nosso próprio corpo, ela passa a ser uma alimentação desequilibrada. Porque a gente acaba comendo aquilo que está mais fácil, aquilo que é mais barato, aquilo que é mais prático. Muitas vezes come uma comida pronta, ou não sabe como preparar os alimentos da forma correta, e aí não sabe combinar os alimentos. Isso resulta numa alimentação desequilibrada e, consequentemente, em deficiências nutricionais, que é o começo de todas as doenças. Então, existe aí também, gente, algo que a gente precisa prestar muita atenção, que é um momento em que a gente não quer sair daquela nossa zona de conforto. E eu preciso te chamar a atenção para isso. Eu já estive nesse lugar, não foi fácil sair dele, mas quando eu saí, eu me agradeci tanto. E é isso que eu vou contar para vocês hoje. Então, se você está na sua zona de conforto, o que significa isso? Se você está naquele momento que você está com dificuldade de promover
mudanças que você sabe que são necessárias para a sua vida, para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua longevidade, que é envelhecer melhor, então ouça o que eu tenho para te falar agora. O primeiro passo que nós damos é o mais importante. Porque a partir do momento que a gente dá esse primeiro passo, as coisas começam a acontecer. A gente sente os benefícios, a gente se sente motivada e aí sim começa uma outra dinâmica, outros hábitos de vida e a grande mudança e a grande transformação que nós tanto precisamos. Então, vamos comigo, que eu espero que eu vou contar aqui para vocês a minha história um pouquinho para você se inspirar, mas para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Bom, meu nome é Karina Miller, eu sou de família italiana, então isso da parte materna, né, que é a família mais próxima, que eu convivi muito mais quando eu era criança, desde que eu nasci, enfim. Então essa bagagem, essa herança da cultura alimentar, ou seja, o ambiente em que eu cresci, as comidas que eu comi, eram de base da cultura italiana. E vocês sabem que, né, os italianos até são famosos por falarem mangia che te fa bene, né? Come que te faz bem, e tudo é em torno da mesa, as confraternizações, as reuniões familiares. E aí essa memória afetiva ficou na minha cabeça, né? Que todos os momentos felizes, os momentos mais felizes que eu tinha com a minha família, era comendo, era em torno da mesa e era sempre um momento muito agradável, porque também acompanhava comidas muito boas, né? E aí, gente, isso desenvolveu, né? Claro, isso contribuiu pela minha paixão pela gastronomia. E aí, quando eu tive que decidir o que eu ia fazer da minha vida, né? Com 18 anos, pelo menos aqui no Brasil é assim, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer na faculdade, né? Prestar o vestibular. Eu falei, bom, eu vou fazer gastronomia, eu vou fazer faculdade de gastronomia, que é o que eu amo, porque minha mãe sempre me dizia, Karina, faça o que você ama. Porque se você faz o que você ama, você faz bem feito. E se você faz bem feito, além de você ser feliz, você vai ser reconhecida pelo que você faz, não é? Então, olha aí, quem está aqui no meu canal do YouTube, aliás, gente, pessoal do Instagram, vem para o YouTube, porque aqui eu estou mostrando umas fotos para vocês verem como eu era. Olha eu com 18 aninhos, novinha de tudo, um bebê praticamente, do lado direito aí, eu me formando em gastronomia, aí eu já tinha 20 anos, mais ou menos, mas do lado esquerdo eu tinha 19. E eu estava trabalhando já em uma cozinha em Nova York. Por quê? Com 18 anos eu entrei na faculdade de gastronomia, no Senac, em Águas de São Pedro, aqui em São Paulo. E aí, de repente, no primeiro semestre da faculdade, minha mãe falou, Karina, passei numa seleção para fazer o meu pós-doutorado na Universidade de Nova York. E eu ganhei uma bolsa. Então, nós vamos morar em Nova York. E eu fiquei desesperada, porque eu estava amando a minha faculdade de gastronomia. Eu estava assim no auge, com 18 anos, conhecendo um monte de gente nova e fazendo aquilo que eu amava. Enfim, gente, realmente eu estava super envolvida naquele momento da minha vida. E minha mãe falou assim: não, você vai trancar. Nós vamos para lá, vou fazer meu pós-doutorado e quando você voltar, você continua. Bom, aí foi feito isso. Eu tinha 18 para 19 anos, fiz 19 anos lá. E aí eu comecei a procurar estágios e trabalho em restaurantes lá em Nova York. E eu encontrei. E aí foi realmente uma experiência única. Olha aí, quem está aqui no meu YouTube está vendo uma foto. Na verdade, essa foto já é o dia da minha despedida nesse restaurante que eu trabalhei em Nova York, que era um restaurante estrelado, chiquérrimo, 3 estrelas e de comida mediterrânea. E aí estão todos os meus colegas. Eu sinto tanta saudade desse tempo, gente, porque foi uma época em que eu tinha 19 anos, eu aprendi demais na prática, na cozinha mesmo, profissional.
Só que a gente tem uma vida, né? Quem trabalha em restaurante, em cozinha profissional, tem uma vida muito estressante, muito desgastante, né? Então a gente fica muitas horas em pé, se queima, se corta o tempo todo, não come direito. Na verdade, as pessoas acham que trabalhar em restaurante, em cozinha, né? Restaurante, os cozinheiros comem bem. Nada disso. A pior comida fica para os cozinheiros, né? E aí começou uma rotina muito estressante, né? Nessas cozinhas profissionais. E aí que eu comecei. Na verdade, quando eu era adolescente, não foi aí que eu comecei a debilitar minha saúde, não, gente. Quando eu era adolescente, com os meus 17 anos, eu estava até lembrando esses dias, porque a filha do meu marido, ela estava com amidalite. E aí eu lembrei que quando eu tinha 17 anos, eu tinha uma amidalite atrás da outra, uma amidalite atrás da outra. E aí, sabe o que isso significa? Amidalite é uma inflamação, né? Tudo que termina com it, vocês já entenderam que é inflamação. É o corpo fechando a sua garganta para falar: para de colocar lixo para dentro de mim, pelo amor de Deus. Chega que eu não dou mais conta de tanta tranqueira que você está colocando para dentro de mim, né? Então, olha aí, aqui tem umas fotos no meu YouTube, eu já com uma cara um pouco mais pálida, bem inchadinha aí nessas fotos do lado direito, né? Isso é resultado de uma alimentação bem inflamatória, pró-inflamatória. E também, quando eu voltei para São Paulo, voltei para o Brasil, aí me formei, né? Terminei a faculdade de gastronomia e fui trabalhar em cozinhas profissionais em São Paulo, na Espanha, enfim, eu dei uma volta aí, né? E aí comecei a fazer eventos online também. Então, sempre nesse ramo da gastronomia. Só que aí, gente, eu continuava comendo mal. A rotina continuava muito ruim. O sono péssimo, porque a gente trabalha durante a noite, às vezes vara a noite, emenda um evento atrás do outro. E aí a minha saúde começou a me avisar que não estava tudo bem e que eu deveria prestar atenção, mas eu não ouvi. E aí eu comia para me anestesiar. Por quê? Porque a gente come porque a gente está cansada, a gente come porque a gente está estressada, a gente come porque a gente está triste, e nunca a gente come algo assim super, ultra, mega saudável quando a gente está com esses sentimentos e quando a gente faz este auto-boicote conosco, né, consigo mesma, para anestesiar esses sentimentos. A gente sempre vai atrás das comidas que não são saudáveis, aquelas cheias de açúcar, cheias de gordura, e o resultado é um corpo inflamado, é um corpo que realmente fica com deficiência nutricional, que faltam nutrientes e que não consegue mais dar conta sozinho. E aí eu cheguei num limite, né? Teve um momento em que eu realmente tinha crises e crises de gastrite. Até para beber água eu sentia dor, então eu bebia água e sentia dor, para vocês terem uma ideia. E aí passei a tomar o omeprazol da vida, né? Muitos medicamentos, a toda aquela arsenal para quem tem azia, refluxo, gastrite, que muitas pessoas sabem do que eu estou falando e se identificam com isso, né? Então, era um corpo que já estava clamando por ajuda, né? Então, assim, eu remediando o meu corpo, tentei não ouvir o que ele estava me dizendo. E o medicamento vem para isso, para você tirar o sintoma, mas ele não vai na causa, como vocês já sabem. Então, nesse momento, eu resolvi dar um basta, porque mesmo tomando medicamento, não era qualquer coisa que eu conseguia comer, às vezes eu já acordava com dor. E a nossa saúde realmente fica muito debilitada, a gente fica sem energia, a gente fica realmente se arrastando, né? Teve um dia, eu nunca vou esquecer esse dia, que eu estava trabalhando na cozinha e que eu não conseguia ficar em pé de tanta dor que eu sentia no estômago.
e que eu tive que ligar para uma amiga minha e me buscar. Na época não tinha Uber, né? Não tinha esses aplicativos, nem celular quase, não, até tinha celular, mas enfim, não era como hoje. Então, minha amiga teve que me buscar, porque eu não conseguia ficar em pé de dor. Gente, quem merece viver assim? Ninguém merece viver assim. Ninguém. E aí eu resolvi dar um basta. Eu falei, não chega, não é para viver assim. Eu ouvi o chamado. E aí eu pedi demissão, saí do trabalho que eu fazia na época, que era com eventos, né? Trabalhava muito, ganhava dinheiro, mas trabalhava muito e estava destruindo a minha saúde. E aí fui fazer um curso de alimentação saudável, que uma amiga minha me indicou, e ela falou: "Você vai amar, e eu acho que tem tudo a ver com esse seu momento". Ai, até hoje eu agradeço essa minha amiga, porque realmente foi o que eu precisava para entender qual que era a minha missão de vida. E durante esse curso a gente comia comidas, fazia comidas e também era um curso que envolvia a parte da saúde, porque era ministrado por um médico e uma nutricionista. E aí a gente ficou uma semana comendo só comida saudável. E aí o meu corpo passou por um processo de desintoxicação mesmo. E aí eu tive esse insight, né? Eu recebi essa luz e eu realmente entendi o quão poderoso era este essa missão, né? Este propósito de vida que eu descobri, que eu falei, bom, eu vou continuar fazendo o que eu amo, que é trabalhar com gastronomia, que é trabalhar com alimento, mas ao mesmo tempo eu vou levar saúde para as pessoas através da gastronomia e não destruir a saúde delas, né? Então eu tomei uma decisão de que eu queria promover saúde para as pessoas através da alimentação. Então foi realmente um presente que eu ganhei dessa minha amiga, que é a Dani, da Bumi Mandiari. Por isso que vocês veem eu falando muito da Bumi Mandiari, porque realmente nós temos essa conexão muito próxima, nós somos irmãs mesmo de vida, somos amigas, mas são pessoas que entram na vida da gente, né? Que aí a gente fala, bom, é o destino. E eu realmente espero que eu seja uma pessoa parecida com o que a Dani foi para mim e para você. Que você escute esse chamado. Porque o teu corpo precisa disso. Eu fico emocionada, gente. Porque eu percebi naquele momento que eu precisava abandonar aquela vida. E que eu estava tendo a oportunidade e a chance de ter um recomeço e de fazer diferente. Porque quando a gente tem essa luz e tem essa oportunidade, a gente tem que agarrar com unhas e dentes. E aí eu fiz isso, só que eu fiz com tanto afinco que eu também fui para um outro limite, para um outro extremo, que também não é legal. Por isso que eu alerto tanto vocês em relação aos terrorismos nutricionais, aos radicalismos, porque a gente não pode se deixar levar por pessoas que, desculpem, né, falar dessa forma, parece um tanto agressivo o que eu vou dizer agora, mas pessoas oportunistas que polemizam muitas coisas na internet, que, claro, né, tem muitas visualizações, muitos cliques, muitos likes, muitos compartilhamentos, mas na verdade, no final das contas, essas pessoas não têm nem ideia do que elas estão desenvolvendo nos outros, que pode ser inclusive um transtorno alimentar que eu desenvolvi nessa época. Eu desenvolvi a ortorexia. Vocês já ouviram falar de ortorexia? É um transtorno alimentar, assim como a anorexia, assim como a bulimia, assim como a vigorexia. A ortorexia
essa fixação por você se alimentar saudável. E isso também não é saudável. E foi aí que eu entendi que eu precisava ir pelo caminho do meio, nem 8 e nem 80. E eu também entendi que eu precisava ter a base científica, a base de uma formação para poder passar essas informações com responsabilidade para as pessoas, já que esse era o meu propósito de vida. Então foi aí que eu decidi fazer outra faculdade, que foi a faculdade de nutrição. Então eu dei vários passos para trás, né? Passei a não ganhar mais dinheiro, não tanto quanto eu ganhava. Voltei a pedir dinheiro emprestado para minha mãe. Falei, mãe, me ajuda a pagar minha faculdade, por favor. E aí eu fui fazer nutrição na São Camilo, que é uma das melhores faculdades na área da saúde aqui, São Paulo. E aí eu realmente entendi o que eu precisava, de fato, aprender, que era a base da nutrição. Então, por isso que eu falo muito para vocês. Se a pessoa que está ali te passando uma informação não tem uma formação de graduação, não tem um senso crítico desenvolvido por uma faculdade na área da saúde, duvida. Porque o que eu aprendi na faculdade durante 4 anos me deu toda essa base para eu poder passar essas orientações para vocês. Então, se a blogueirinha fulana de tal, a modelo, a atriz, sei lá, gente, sabe? Tanta gente aí falando de alimentação, de nutrição, de jejum, de isso, de aquilo. Filtrem um pouco mais, tá? E aí é que foi lindo, porque daí eu fui cada vez mais me envolvendo e descobrindo esse mundo da nutrição e me encontrando e vendo que realmente era o que eu queria fazer. E aí comecei a dar cursos presenciais, unindo já a gastronomia, que era a minha base. Eu trabalhei praticamente 10 anos no ramo da gastronomia antes de fazer essa virada. E aí eu comecei a já praticar essa função como professora, que era dar cursos presenciais e unindo a nutrição com a gastronomia. Mas aí eu queria mais, eu sempre quero mais. Então eu fui fazer a minha pós-graduação em nutrição clínica funcional. E foi aí também que foi um outro ganho gigantesco na minha experiência, na minha trajetória, porque eu desenvolvi o olhar mais integrativo. Ou seja, eu entendi que o ser humano é um todo e que a gente precisa cuidar do todo. E aí, gente, realmente foi um caminho lindo. Eu comecei, inclusive, a fazer palestras online e presenciais. E aí, falando em olhar integrativo, eu queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho. Vocês já ouviram falar do que é alimentação primária? Já se depararam com esse termo sobre alimentação primária? A alimentação primária é aquilo que nós pensamos, é o que nós sentimos e é o que nós cultivamos internamente. Isso faz parte da nossa saúde. Então, não é só o que você come. Então, se você acompanhou a jornada da mulher saudável, todas as aulas, você entendeu que a gente pode fazer muitas coisas pela nossa saúde. E são coisas que estão totalmente ao nosso alcance. E aí, quando eu paro, né, para lembrar, sempre que eu conto essa história, eu me emociono, porque como é que eu pude fazer isso comigo mesma? Como é que eu pude me maltratar tanto? Deixar o meu corpo tão sem vitalidade, tão doente, né? Então, eu quero que você se pergunte agora para você mesma, aí internamente dentro de você. Você se cuida diariamente? Ouça o chamado. Escute o seu corpo. Essa reconexão consigo mesma é fundamental.
para a nossa saúde como um todo, inclusive das nossas relações. Porque uma pessoa que está doente, ela nem vai conseguir cuidar do outro e nem vai conseguir se relacionar bem com o outro. Então, gente, é o seguinte, o resultado disso tudo foi uma profissional, uma nutricionista, clínica funcional, mas que tem toda essa bagagem da gastronomia. Então eu comecei a dar esses cursos e aí eu tive a oportunidade de fazer um curso online. Primeiro curso online há mais ou menos uns 7, 6 anos atrás. E aí que começou essa história do online, né? Então, este evento, a Jornada da Mulher Saudável, que começou semana passada, que foi um evento lindo, maravilhoso, online, gratuito, foi apenas uma degustação, tá? Para você que está me assistindo, para te mostrar que é possível e como é possível e como é fácil, né? Foi apenas uma pontinha do iceberg para você ver que existe um caminho e que eu quero te dar a chance para que você dê o próximo passo. Essa transformação que eu tanto falo. Por quê? Porque é muito importante a gente entender que está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance. Só, claro, a gente precisa do conhecimento. Porque sem o conhecimento, a gente não consegue reverter isso na prática e, consequentemente, nos benefícios. Então, a gente precisa entender que existe uma diferença muito grande entre a alimentação que a gente acha que é saudável, uma alimentação que a gente, ou até mesmo você que nunca esteve preocupada com isso, né? Enfim, nunca prestou atenção nessa questão da alimentação, mesmo por falta de informação, por falta de orientações corretas, fez uma alimentação que não é saudável, que não é equilibrada, inclusive uma alimentação pró-inflamatória, que é o que a maioria das pessoas faz sem saber. E existe a alimentação saudável, a culinária saudável. Então, basicamente, né, para a gente fechar esse raciocínio, que é importante que você entenda, que a gente está com menos toxinas, menos alimentos que vão inflamar o nosso corpo e com mais nutrientes. E o resultado disso é uma vida com muito mais saúde, com muito mais disposição. E o melhor de tudo é que quando a gente ultrapassa essa barreira do comer apenas pelo prazer, do prazer sensorial, que é ficar o tempo todo ali, ó, se anestesiando, como eu falei agora mais cedo para vocês, quando a gente desenvolve essa conexão consigo mesma, quando a gente passa a entender o que o alimento tem para nos oferecer e sente os benefícios, esse prazer fica ainda maior. Então, gente, é muito, muito importante a gente transformar a nossa comida, nossa culinária, nossa cozinha saudável de uma forma que ela seja também criativa, que ela seja saborosa, porque ninguém merece também não sentir prazer na hora de comer. Nós, seres humanos, precisamos disso. Então, ninguém merece comer uma comida sem graça, uma comida sem gosto, sem tempero. Então, a gente também pode usar esse artifício da gastronomia funcional, da culinária saudável, saborosa e criativa, para conquistar os paladares alheios, né, das pessoas que convivem conosco. E aí sim é a grande diferença. Aí é que mora o salto quântico que eu falo, que é quando a gente faz esta mudança, quando a gente realmente entende que dá para se alimentar saudável de forma prazerosa e criativa. E aí a gente passa a se reconectar com os alimentos e com nós mesmas, tá? Então, vocês viram durante os últimos dias, né, durante as últimas semanas, inclusive,
Muitas informações, muitas dicas da NutriChef aqui sobre sono, sobre a língua, né? Como analisar a sua língua, o que fazer para melhorar essa questão das toxinas na língua, como que a gente já começa a cuidar da nossa saúde através da higiene bucal, a importância da água, a estratégia nutricional de incluir shots matinais no nosso dia a dia, o suco verde, como equilibrar um café da manhã, quais são os pontos importantes para a gente ter um café da manhã equilibrado nutricionalmente e uma alimentação equilibrada nutricionalmente como um todo. Então, eu também trouxe para você o conceito de cozinha-terapia, que é você ir para a cozinha e se cuidar diariamente, né? E que este momento é um momento de terapia, um momento que você se desliga realmente dos problemas e que você se volta para você, que você se cuida. E isso deve ser um autocuidado, deve ser algo que você faz por você, porque você se ama e porque você é a sua prioridade, tá? Então, existe um caminho, e esse caminho é repleto de vantagens, repleto de benefícios e muita transformação. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito saudável e eu sou extremamente grata por tudo isso que eu vivi para chegar até aqui hoje e poder oferecer para você essa experiência, essas vivências e esses aprendizados, tá? Então, com simples mudanças, né? Então, a gente vai conseguir transformar a nossa vida e a nossa saúde, vivendo bem, com alegria de viver, com saúde principalmente, tá? Eu coleciono, posso dizer que eu coleciono algumas histórias de alunas queridas. A Rosana, que emagreceu 30 quilos, que não conseguia brincar com as netinhas dela. Hoje em dia ela está maravilhosa. Até compartilhei a foto dela aí nos stories, em alguns lugares. Não sei se você teve essa oportunidade de ver. Tem a história da Márcia também, que tem a síndrome do intestino irritável e conseguiu também uma qualidade de vida muito superior. Tem a Rita, que era que tinha uma vida repleta de medicamentos e melhorou as taxas dos exames, abandonou vários medicamentos, o médico já reduziu vários. Tem a história da Cleia, que estava diagnosticada com diabetes, e aí uma médica endocrinologista que ela ia, já tinha fadado ela dizer que ela já estava com diabetes, que não tinha mais solução, e ela foi lá e fez e aconteceu, e ela não tem diabetes, ela não está mais tomando medicamento. Então, assim, gente, são histórias e mais histórias de realmente vitórias e transformações reais. Então, as mudanças, quem participou da Jornada da Mulher Saudável já viu que já aconteceram muitas durante esse evento, né? Então, foram muitos comentários, muitos depoimentos das participantes e alunas. E aí é isso que eu tenho para te dizer. Que quando a gente faz e quando a gente tem realmente essa virada de chave, a gente consegue atingir os nossos objetivos. Então, quando eu penso na Karina de antes, eu penso na Karina de agora, ai, que gratidão que eu tenho por tudo que eu vivi. E por poder contribuir com a sua vida, por poder te abrir os olhos. Então, eu quero ver se tem alunas minhas aqui. Tem alunas minhas aqui no Instagram? Tem alunas aqui no... Olha a Rosane aí, que linda! Rosane, estou muito animada! Que legal! Já comecei a cozinhar pensando nos nutrientes do prato! Uhul! Parabéns, minha linda! E as histórias nos inspiram, essas histórias inspiram demais. A Ana Paula Salgado também, não sei se ela está aí, também tem uma doença autoimune, que ela é celíaca, e ela passou pelo Covid assim, ó, gente. Então, realmente são histórias muito inspiradoras. A Alzira,
Karina, como é bom conhecer você. Você tem um coração de ouro. Você é linda, amorosa, compreensiva e se importa em ajudar o seu próximo. A sua história me emocionou. Que Deus te abençoe. Obrigada, minha querida. Um beijo para você. Irma, Karina, sou imensamente grata por tudo que aprendi com você, mesmo participando somente da Semana Saudável. Que Deus continue te abençoando. Irma, minha querida, como eu quero que você venha comigo para a gente continuar juntinhas nessa jornada rumo à sua melhor versão. Vai ser lindo. Olha, gente, as inscrições, as matrículas estão abertas até amanhã, tá? Então, quem quiser vir comigo para essa linda história, linda jornada de cura pelos alimentos, amanhã é a última chance. Ai, Karina, está um cheirinho tão bom aqui em casa. Fiz o bolo de cenoura com farinha de milho e cobertura de cacau que está na plataforma do curso Personal Diet Chef. Quando acabar a live, vou provar. Tereza, minha querida aluna, um coração para você, um beijo, minha querida. Muito obrigada. Olha que delícia, gente. Melhor coisa que tem é a gente comer saudável, fazer comida gostosa e servir para nossa família, para as pessoas que a gente ama, uma comida gostosa e saudável, sabendo que a gente não está fazendo mal para os outros e muito menos para a gente, né? Maria Auxiliadora, fiz o bolo de chocolate, ficou maravilhoso. Maria, que bom saber disso, adorei, muito obrigada, querida. Gente, é isso. Todo esse movimento online que eu faço com vocês é realmente uma degustação do que vocês podem ter para sempre na vida de vocês, que é comer gostoso e saudável. Cássia, estou iniciando essa jornada. Aê, parabéns, minha linda. Sueli, estou matriculada. Uhul! Bem-vinda, minha linda. Juscelia, já estou com você, já chorei. Tamo junto agora, minha linda. Um beijo para você. Olha a Dúlia aí também, minha aluna. Um beijo, querida. Quem mais é minha aluna aqui? Ione, minha linda, falei de você ontem na live, Ione. Eu estou fazendo aquela calda de cacau divina. Gente, a Ione, ela brilha lá na nossa comunidade fechada de alunos no Facebook, viu? É uma receita melhor que a outra que ela faz, que ela compartilha com a gente. É uma delícia. Aricélia, Karina, agradeço a Deus por ter te encontrado. Você acidentalmente na internet. Agradeço a Deus por ter encontrado você acidentalmente na internet. Participei da jornada da mulher saudável. Que bom, minha linda. E aí, se matriculou? Vamos seguir juntas nessa jornada para sempre? Kátia Maldonado. Olá, Karina, eu sou a Kátia Maldonado. Achei lindo quando você disse que o nosso corpo é um templo e que precisa ser cuidado. É isso mesmo, gente. Quando eu fui para Tailândia, lá tem muitos templos, né? Templos budistas e tal. Gente, o cuidado que eles têm é uma limpeza, o templo. É o cheio de florzinha, é um cuidado, é tudo dourado, tem um monte de decoração, e eles limpam, né? Os monges lá limpam o templo. Como que a gente não faz isso com o nosso próprio templo, que é a nossa morada, que é o nosso corpo? Isso é fundamental, a gente tem que cuidar diariamente do que é o mais importante para nós, não é? Vamos lá, Claudete, tenho fibromialgia, artrose, e meu corpo está todo inflamado. Eita, Claudete, então vamos tratar isso da maneira correta? Ir direto na raiz do problema? Vamos viver melhor, sem dores, sem limitações. Eu te ajudo. Vem comigo, tamo junto. Vem pro lado de cá que eu tô te esperando. Wanda, Karina, é importante combinar os alimentos? Claro, é o mais importante, eu diria, na alimentação saudável. Porque mesmo o alimento mais saudável do mundo, vamos pensar aqui, por exemplo, né, sei lá, uma banana. Uma banana é muito saudável, né? Um alimento, uma fruta cheia de minerais, vitaminas, fibras, tudo de bom.
Mas se você souber combinar os alimentos, de repente pegar essa banana, amassar, colocar uma castanha do Pará picada, um pouquinho de chia, um pouquinho de linhaça, um pouquinho de canela, ou até mesmo uma pastinha, né, de oleaginosas, uma pastinha de grão de bico, não, gente, desculpa, uma pastinha de amendoim ou de amêndoas, enfim, você vai acrescentar nutrientes, diminuir o índice glicêmico, melhorar a absorção, e aí vai se tornar uma refeição completa nutricionalmente. Então, é você saber potencializar os benefícios dos alimentos. Isso são informações que vocês só aprendem realmente com quem sabe passar esse tipo de informação, né? Com quem estudou para isso. Maria Célia, definitivamente os shots não me fazem bem. O meu refluxo piora. Maria, você acompanhou a jornada da mulher saudável? Será que você viu todas aquelas opções de shots que eu compartilhei? Em um dos materiais que eu ofereci, eu dei ali acho que umas 8 opções de shots. Então, você precisa testar várias opções. Se você não consegue tomar o shot com limão, não toma com limão. Se você não consegue tomar o shot com vinagre, não toma com vinagre. Faz só com um pouquinho de canela, por exemplo, ou a cúrcuma. Enfim, você pode fazer outras opções de shot, tá? Então, é esse tipo de orientação que é importante, porque se você toma e sente desconforto, é teu organismo falando, ó, não tá legal. Agora, você sabe que o refluxo, ele é o resultado, muitas vezes, de uma intolerância ou uma alergia alimentar que você nem sabe que tem. Lá na plataforma do curso Personal Diet Chef tem um protocolo de tratamento para gastrite e refluxo. E aí você vai se livrar desse refluxo e poder tomar o shot que você quiser. Que tal? Vamos juntas. Sandra, Karina, tenho esteatose, que é gordura no fígado, obesidade, diabetes e osteoporose. Existe um protocolo para todos ou temos que seguir cada um? Cada um. Então, que bom, Sandra, porque lá no personal, no módulo de protocolos de tratamento, tem um para gordura no fígado, um para sobrepeso e obesidade e um para diabetes, tá? E aí, você seguindo, você vai ver que algumas orientações se coincidem, né? Porque, gente, é aquilo que eu sempre falo para vocês. A alimentação saudável, equilibrada nutricionalmente, é para todo mundo, para todos os casos, não importa a idade, não importa o peso, não importa a altura, não importa a doença. A alimentação saudável ela vai ser benéfica para todo mundo. Mas, claro, nesses casos específicos, você tem estratégias específicas para cada um. Então, você vai ler todos, vai pegar as principais estratégias e aí vai aplicar no seu dia a dia, tá? Coisa bem simples, bem fácil. Você vai ver que não é nada, não é nem um bicho de 7 cabeças. Belita Joaquim, já faz tempo que não consigo perder peso. Belita, obrigada pelo seu comentário. Que bom que você está aqui. Porque é o seguinte, enquanto a gente tem o foco na perda de peso, infelizmente, a gente realmente vai continuar no efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Se você nem conseguir emagrecer, não consegue, é porque realmente seu organismo está todo bagunçado, seu metabolismo está todo desregulado e você precisa colocar a casa em ordem, tá? Você precisa começar a desinflamar o seu organismo, a limpar o terreno biológico, que a gente fala na nutrição funcional integrativa, que é justamente tirar do teu corpo o excesso de toxinas para daí você conseguir perder peso. E também cuidar de vários outros fatores. Então, não é só fechar a boca e fazer exercício. Quem fala que para emagrecer tem que comer menos e malhar, está completamente equivocada. São muito mais estratégias, por isso que tem um protocolo de tratamento para emagrecimento, com todas as orientações que você precisa para conseguir atingir seus objetivos, tá bom? Mas o seu foco deve ser sempre a sua saúde. Primeiro lugar.
o emagrecimento vai ser uma consequência. Maria Célia. Ganho de peso, hipertensão, diabetes, esteatose hepática, refluxo. Tudo isso surgiu após a menopausa. Eita, Maria Célia, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta agora, então. É o seguinte: será que depois que você entrou na menopausa, além de ter os sintomas da menopausa, você também não mudou um pouco mais os seus hábitos? Não passou, não começou a se alimentar de forma diferente, o sono também não ficou prejudicado, a disposição também não é mais a mesma, então você parou de se exercitar? Pode ser. E aí, minha querida, na verdade, não necessariamente seja uma coincidência, tá? Porque quando você tem todas essas questões de saúde que você citou aqui, que são doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, esteatose hepática, são doenças crônicas. O que significa isso? Que durante muitos anos você as cultivou. Me desculpa te dizer tudo isso, tá? Mas a culpa não é da menopausa. A culpa é do que você fez até chegar na menopausa. O que acontece quando a pessoa não tem as orientações corretas e não cuida da saúde como deveria, quando chega na menopausa, aí o corpo realmente tem uma queda muito brusca hormonal e ele não consegue mais manter aquele metabolismo. Então aí é que tudo o que ele estava conseguindo segurar minimamente ali, ele não consegue mais. E aí aparece tudo de uma vez. Mas isso não é por conta da menopausa. Isso eu posso te garantir, porque essas doenças que você citou são doenças crônicas, são doenças que foram cultivadas durante anos e anos e anos. Mas a boa notícia é que existe um caminho e você pode sim melhorar e ter uma qualidade de vida muito superior do que o que você tem hoje. Então, bora para cá. Te espero. Rosane, obrigada pela orientação, amada. Estar com você 2 anos será um divisor de águas. Não tenho dúvida, Rosane. Não tenho dúvida, minha querida. Seja muito bem-vinda. E agora começa a sua nova vida. Os melhores anos da sua vida. Adriana, é possível curar artrite reumatoide apenas com a alimentação? Adriana, curar artrite reumatoide, doença, esse tipo de doença a gente não cura, mas a gente consegue a remissão. O que é a remissão? É suprimir os sintomas, é você não sofrer mais com os sintomas. Mas, infelizmente, a qualquer descuido, ela pode voltar. Então, você vai ter que ter as orientações corretas, sejam elas nutricionais, né? Ou seja, a alimentação, assim como de hábitos diários saudáveis, porque somos seres integrados, então a gente não é só alimentação, a gente precisa ter esses hábitos diários saudáveis também para tratar a questão da artrite e suplementação, tá? Esse combo com certeza vai conseguir com que você atinja a remissão da doença, ou seja, não tenha esses sintomas e não perca a qualidade de vida, né? Que é viver com dor, viver com limitações. Então, sim, é possível ter uma vida sem dores, mas se você descuidar, vai voltar, tá? Márcia, se alguém com 33 anos está tentando engravidar e não tem problemas, será que com alimentação saudável poderá engravidar? Obrigada, Márcia, por essa pergunta. Que delícia! Olha, gente, eu vou me segurar para não me emocionar. Até começo a gaguejar já. Não me emocionar agora. Por quê? Seguinte. As pessoas, quando hoje em dia os índices de infertilidade estão muito grandes, né? E cada vez aumentando mais. Por que isso? Porque nós não nos alimentamos da forma correta. É uma alimentação desequilibrada nutricionalmente, com falta de nutrientes, com deficiência nutricional, cheia de toxinas. Então, assim, pensa comigo.
um corpo que não está nutrido adequadamente, que não está equilibrado, tudo bem, a pessoa pode não ter problemas, aparentemente, mas o corpo não está em sua plenitude. Tá? Deve ter alguma deficiência nutricional, excesso de metais pesados, que isso a gente só consegue detectar com exames específicos. Então, pode ter inúmeros fatores, até mesmo um sono desregulado. Você pode falar, a pessoa não tem problema nenhum, mas se ela não dorme do jeito que ela deveria, o corpo não vai engravidar. O corpo da mulher, a natureza, ela é muito sábia, ela é maravilhosa. Então, ela não vai gerir uma vida num corpo que talvez não sustente aquela vida e que não gere uma vida da melhor maneira possível. Para eu engravidar, eu me preparei, bom, desde essa história que eu contei para vocês hoje, né? Então, desde os meus 27 anos, aproximadamente, 28, que eu mudei radicalmente os meus hábitos de vida, né? Então, desde então, eu estou me preparando. Mas, para esta minha gravidez mesmo, eu me preparei 6 meses antes. Quando eu digo me preparar, é uma porção de estratégias. Todas elas estão lá no Personal Diet Chef. Então, fazer, por exemplo, dieta anti-inflamatória, uma dieta detox, né? Fazer uma detoxificação do organismo, suplementação. Então, ver se tem deficiência nutricional. Eu, por exemplo, tenho o metabolismo do ferro e da B12 muito ruim. Então, a qualquer momento, assim, eu tenho a facilidade de ter uma B12 baixa, um ferro, uma ferritina baixa. Então, eu estou suplementando de 6 meses antes para cá. Até engravidar, quer dizer. E aí, as pessoas nunca pensam que a nutrição é a chave para você aumentar a fertilidade. É muito triste isso. Por quê? Porque eu vejo pessoas gastando muito dinheiro com fertilização in vitro, né? Fertilização artificial. Só que o organismo não está pronto para receber aquele óvulo fecundado. Então não vai segurar. Não vai segurar. Então, gente, vocês percebem que tudo depende da alimentação, da nutrição e de hábitos diários saudáveis? Por isso que eu falo para vocês, não deixem de terem essa consciência, porque isso é a base para tudo na nossa vida, para ter uma vida saudável e para conseguir gerar uma vida, por exemplo, tá? Vilma, vamos lá. É possível impedir a depressão com a alimentação? Querida, claro. Existe um eixo que se chama eixo intestino-cérebro, que é ligado. O nosso cérebro é ligado ao nosso intestino diretamente pelo nervo vago, tá? É um eixo mesmo que se chama eixo intestino-cérebro. Então, e é uma via de duas mãos, tá? Então, o que vem do cérebro influencia no intestino e o que vem do intestino influencia no cérebro. É uma via de duas mãos. Se você não está com seu intestino saudável, íntegro, com uma microbiota intestinal equilibrada, as chances de você ter uma depressão, uma compulsão alimentar, ou uma ansiedade, ou enfim, esses transtornos, né, essas questões da saúde mental são muito maiores. E aí você já pode pensar ao contrário também. Quando você está nervosa, ansiosa, muitas vezes até passou por um trauma, isso não afeta diretamente o seu intestino? Então, assim, olha como é interessante, isso é muito comprovado já cientificamente, tá? Como é importante a gente cuidar da nossa saúde intestinal para ter uma cura, né, uma melhora significativa na depressão. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: a gente não pode parar de tomar medicação. Se você está medicada, se você tem depressão, está medicada, jamais pare de tomar medicação
sem conversar com o seu médico antes, com o psiquiatra. Mas o que eu posso te dizer é que a nutrição e a alimentação vão ajudar muito, significativamente, a você melhorar o seu estado, diminuir medicação e até mesmo retirar, se for o caso. Mas isso sempre com acompanhamento médico. Então, sim, é possível. E sim, eu acredito que a depressão, a bipolaridade e todas essas questões de saúde mental estão diretamente relacionadas à nossa saúde integral, tá? Porque, gente, a cabeça não está separada do corpo. É uma coisa só. O ser humano é um indivíduo inteiro, tá? Então, a gente tem que entender que está tudo interligado. Se o intestino não está legal, a cabeça também não vai ficar. Marlene, é possível através da alimentação melhorar as crises epiléticas? Com certeza. Quem tem crise epilética, inclusive, tem muitos estudos comprovando que dieta cetogênica tem efeitos realmente promissores. Então, gente, todas essas perguntas que vocês me fazem, endometriose, fibromialgia, ataque epilético, né, crises epiléticas, osteoporose, tudo que vocês estão falando, depressão. Gente, todas essas questões de saúde tem como melhorar com a alimentação. É isso que vocês têm que entender de uma vez por todas. Não existe nenhum tratamento de saúde que não depende da alimentação e da nutrição. Ponto. Doris, minha aluna aí, querida Nutri, só para dar um oi e te falar que estou muito bem, aplicando muitos conhecimentos teus, que Deus abençoe lindamente a sua vida e a da Júlia. Minha linda, que bom que você está aqui. Um beijo para você, minha querida. Obrigada, viu? Então, gente, eu quero agradecer demais a todas, dizer que a gente precisa sair dessa inércia, dessa ignorância, que é falta de conhecimento, falta de informação, ficar pulando de galho em galho. Por quê? Porque existe um caminho. Esse caminho está aí, de portas abertas, que é o método Personal Diet Chef, que é onde eu vou pegar na sua mãozinha. Você pode até tentar sozinha, mas junto, com orientações corretas, certeiras, é muito mais fácil e muito mais gostoso. Então, as matrículas estão encerrando amanhã, segunda-feira, à meia-noite. Então, amanhã vai ser o último dia de matrículas abertas. Então, venham. Eu tô só te esperando do lado de cá para a gente seguir juntinhas daqui para frente. Vamos juntas nessa jornada rumo a uma vida mais saudável, rumo à saúde plena, com muita alegria de viver, comendo com prazer. Tô te esperando. Um beijo. Obrigada, gente, por tudo. Meu relacionamento com a Karina Miller, quando entrou o período de pandemia, não é? E nós tivemos que ficar em casa, um momento muito difícil para todos nós. A minha história começa em janeiro de 2020, quando eu já pesava 106 quilos. Aí veio a pandemia e eu já tinha antes problemas de refluxo. E nesse exato momento eu estava passando por um problema muito grande, que era a gastrite, o refluxo, e eu havia descoberto uma gordura no fígado, né? Eu comecei a sentir que meu corpo estava me dando os sinais. Eu começava a sentir enjoo, eu começava a sentir tonteiras, fui procurar o cardiologista. E aí ele passou exames para eu fazer. Foi aí que eu vi que a situação estava pior do que eu pensava. E eu estava desesperada, achando que eu ia morrer durante a pandemia, né? Porque o que eu estava sentindo realmente era muita dor, eram coisas inexplicáveis que eu não sabia o que era aquilo. E eu decidi, não, eu quero ter uma vida melhor, eu quero brincar com meus netos. Eu não tinha condições de brincar com minha neta. E aí eu fiz a semana, a imersão da saúde em casa, né, que ela estava propondo, um curso gratuito. E aí eu já comecei a sentir, né, uma melhora significativa
em tudo que eu sentia, né? Então, eu quando entrei no teu curso, Karina, para mim foi uma salvação para minha vida. Porque a gente não se vê, sabe, direito, a gente fica deixando passar os dias, sabe, fica perdendo até a vontade de se vestir. Eu entrava numa loja, eu pegava uma roupa e era assim. E hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu posso vestir a roupa que eu quero porque eu me sinto bem. Existe coisa melhor do que a gente se amar, sabe? Porque eu estou bem, porque eu estou me alimentando bem. Então, não tem preço, sabe? Não tem preço isso. E hoje, graças a Deus, ao curso Personal Diet Chef, estou eu aqui, 12 quilos mais magra, muito bem, sem dor, né? Sem incômodo. E quem está em dúvida, gente, pode parar de duvidar, porque realmente funciona, certo? Realmente é muito bom, realmente nos ajuda e nos dá uma vida nova. É uma transformação na vida de cada um de nós. Eu tenho uma doença, a celíaca. Isso é celíaca. E eu descobri muito tarde, né? Eu já tinha 45 anos quando eu descobri. Então, eu tenho muitas, assim, consequências no meu corpo de muitos anos de consumo de glúten, lactose, leite de vaca e tudo mais, sem uma ajuda médica para me ajudar nesse processo, porque ninguém entendia da minha doença. Foi muito difícil, enfim. E eu tive que aprender sozinha com as nutricionistas da internet, né? As que eu ia encontrando pelo meu caminho nesses 3 anos antes de te conhecer. Desde que eu comecei o tratamento para celíaca, com suplementações, com alimentação saudável, eu nunca mais peguei nenhum resfriado. E aí, quando chegou no dia 17 de dezembro, na verdade 18 de dezembro, eu tive Covid, tá? Eu tive Covid, aquilo que eu mais temia na minha vida, desde que a pandemia começou, eu tive Covid em 18 de dezembro. Então, eu tive Covid. Só que assim, Karina, para minha surpresa, eu fiquei doente só 7 dias. 7 dias. Eu não precisei de médicos, do hospital. E olha que você tem uma doença autoimune. Estamos falando de um organismo que já tem o sistema imunológico ali, né? Que fica o tempo todo em alerta. Então, você é de grupo de risco. A gente pode dizer isso. Sim. E assim, foi a maior prova que eu podia ter de que a alimentação saudável, de que toda essa nutrição funcional funciona. Foi maravilhoso, porque foi uma surpresa para mim. E eu ainda cuidei dos meus pais, que moram comigo, e tiveram, porque estão no mesmo lugar que eu, moram no mesmo ambiente que eu, né? Fazer tudo sozinha, mas com conhecimento que eu já tinha adquirido nesses 3 anos. Uau, que maravilha. Né? Então, assim, hoje eu agradeço por ter celíaca, porque a celíaca me salvou. Ai, minha linda, que lindo esse depoimento. Olha, eu realmente fico muito agradecida de ouvir isso, emocionada também, porque é muito lindo. Eu realmente fico muito, muito feliz que você esteja assim, né, radiante diante dessa convicção, porque você é uma prova viva de que isso é possível. Pela manhã, só para o diabetes. 3 comprimidos pela manhã, 2 no almoço e 1 à noite. Isso fora do colesterol, fora da pressão, e o AS, que eu também já coloquei um stent. Eu subia ruas um pouco mais íngremes e eu perdia o fôlego. Eu não conseguia fazer a caminhada toda. E eu parava para respirar. E aí eu fui para a UTI fazer a colocação do stent. Quando eu fiz a colocação do stent,
ele falou para minha filha, daqui 2 anos ela está aqui de volta. Isso foi em 2013. Mas eu me senti tão vulnerável ali na UTI, nua, né? Porque a gente vai no aquele frio. Eu falei, não, para cá eu não volto mais. Então eu reduzi tudo de gorduras, assim, nada de linguiça, nada de churrasquinho, nada, né? Fritura, não, fritura, nem sei mais o que é fritura. E aí eu entrei para ser tua aluna, acho que foi essa turma de abril, né? Ou é março? Março, abril, não tenho mas certeza. começou mesmo na primeira semana de abril, né? Eu comecei a me sentir mais leve, mais disposta, né? Também depois você emagrece 7 quilos, né? Não, 9 quilos, né? Porque de 80 para 71 é um peso considerável, né? Então a disposição muda. Eu pagava para fazer faxina na minha casa, agora eu voltei a fazer a faxina da minha casa. Né? Endoscopia, não tinha um ano que eu não fizesse, porque eu tinha crises de gastrite. Dores no corpo, né? Minhas articulações, tudo doía, porque estava tudo alterado, glicose, triglicérides, exame horrível, horrível mesmo. O médico disse para mim, olha só, Rosana, ou você para e se alimenta direito para poder perder peso e ter uma vida saudável, ou você não vai acabar não vendo nem teus netos crescerem. Aquilo ali, eu fiquei muito amedrontada, sabe? Foi aí, Karina, que você apareceu na minha vida. Porque aí eu comecei a acompanhar em agosto e eu decidi, não, eu quero ter uma vida melhor, eu quero brincar com meus netos. Eu não tinha condições de brincar com minha neta. Eu tenho uma neta de 4 anos. Minha neta queria brincar, pular, e eu ficava sentada num banco, enquanto que ela dizia, vovó, senta aqui no chão para brincar comigo. E eu não conseguia sentar no chão, porque depois para levantar era um sacrifício. Eu, quando entrei no teu curso, Karina, para mim foi uma salvação para a minha vida. Porque a gente não se vê, sabe, direito, a gente fica deixando passar os dias, sabe, fica perdendo até a vontade de se vestir. Eu entrava numa loja, eu pegava uma roupa e era assim, deu, então tá bom. E hoje eu não tenho mais nisso. Hoje eu posso vestir a roupa que eu quero, porque eu me sinto bem. Eu tenho colocado até fotos minhas, sabe, porque eu tô me amando, gente. E não existe coisa melhor do que a gente se amar, sabe, porque eu tô bem, porque eu tô me alimentando bem. Então, não tem preço, sabe? Não tem preço isso. Quando eu adoeci, eu estava com 110 quilos, 112 quilos. Só que a gente, às vezes, não percebe, a gente se sente bem e não tem noção do que está acontecendo por dentro, né? E o Covid me pegou de forma muito violenta, muito. Eu só não fui internada porque ele não atacou meu pulmão, mas ele me atingiu na parte vascular, eu fiquei com trombos, e assim, minha insulina chegou a 20, 21, minha hemoglobina glicada era altíssima, foi para além de diabetes, que teve 7,2. Caiu uma live sua no meu e-mail, um convite para uma live sua. Nada é por acaso, vou entrar para conhecer a Karina. Mas nisso, meus exames ainda estavam bem destrambelhados. Ela é uma deusa milagrosa, porque ela consegue unir o bom, né, o necessário, ao maravilhoso e agradável, gente. E aí eu parei, eu não sentia mais falta de Coca-Cola, eu não tinha mais necessidade do doce. Quando foi em março, eu comecei em janeiro, né? Acho que a turma de janeiro. Quando foi em março, por aí, já estava tudo... Nossa, minha hemoglobina glicada voltou para 5,2 de criança. Assim, voltou tudo ao normal, tudo. E eu estava numa alegria, andando de bicicleta, caminhando... Estava muito bem. Do suco de batata doce com couve, limão, maçã e gengibre para tratar o refluxo.
mas também uso os shots e o suco verde, maravilhoso. A couve é ótimo para refluxo. Tá? Sobretudo, mudei a alimentação e, como você me pediu, retirei os derivados do leite por 10 dias. Já retirei o pantoprazol e o hidróxido de alumínio. Ai, gente do céu. Após eu ter conhecido você aí, mexendo no Face, mudou bastante minha vida. E eu fico sempre comentando com minhas filhas, dizendo assim a elas, Karina te ajudou de certa forma muito minha vida, porque a alimentação, esses shots, tudo isso que eu tenho feito, aos poucos, ajudou bastante. Eu disse na semana passada que eu perdi peso bastante. Existe um erro, e nós é que fazemos na nossa alimentação, e que existe uma maneira de voltar, sim, com a alimentação. É muito bom eu ter mudado, inclusive, até meu cabelo. Eu não solto cabelo muito, mas meu cabelo, quando eu estou penteando, ele não está mais caindo como caía, ele caiu os bolos. Ele não está caindo mesmo, eu não aplicando mais química nenhuma, ele está mais forte. Então, é uma série de situação que é bom demais. Eu só tenho a agradecer, assim. É algo que expressar sem palavras é muito pouco. Oh, minha linda. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por você ter feito esses depoimentos. Você não sabe a satisfação, a alegria e a gratidão que eu sinto dentro de mim.
método é excelente, porque eu adoro comer, eu adoro cozinhar. Eu agora já sei distinguir muito bem o que é a fome fisiológica, não é? E a fome emocional. Eu agora quase nunca tenho fome emocional. Originou a minha mudança foi o ter conhecimento. E isso foi o que a Karina nos deu. O conhecimento é muito importante. E eu, como professora, também sei, aposentada, não é? Tenho muito consciência disso, não é? Eu estou apaixonada pela alimentação saudável. É um mundo. E tenho pena de não saber mais, mas quero saber e vou saber, com certeza. Ela é uma deusa milagrosa, porque ela consegue unir o bom, né, o necessário, ao maravilhoso e agradável, gente. E aí eu parei, eu não sentia mais falta de Coca-Cola, eu não tinha mais necessidade do doce. Assim, voltou tudo ao normal, tudo. E eu estava numa alegria, andando de bicicleta, caminhando. Estava muito bem. Eu, em 10 de agosto de 2020, eu me inscrevi no personal da iChef. Desde aí, é um aprendizado por dia. Eu vou ser sincera com vocês, assim, ó. Eu desmistifiquei coisas que eu pensava que fazia certo, né? E com certeza não. É muito, muito gostoso. Eu queria agradecer a você ter tido essa iniciativa de passar todo esse conhecimento seu para nós, que está sendo muito agradável, muito satisfatório.
conheci em janeiro. E na Semana da Cozinha, me encantei e eu falei, gente, o caminho só pode ser esse. E depois que eu entrei na forma de me alimentar como você ensina, eu nunca mais senti isso. Hoje eu dou 3 voltas no Maracanã, assim, assoviando. Ando de bicicleta, Quinta da Boa Vista. Eu mudei muito, muito. Você me ajudou muito no curso, você me ajudou. Eu sou eternamente grata ao seu coração, à sua bondade, a quem você é. Aí fiz a semana da alimentação, né? A semana do curso. A minha vida mudou completamente, mas mudou mesmo. Eu oscilava 74 quilos, eu não saí de 74 quilos de jeito nenhum. Hoje eu emagreci assim sem perceber, sabe que é sem perceber? Eu aprendi muito. Nossa, foi o melhor investimento da minha vida, foi a melhor coisa, que hoje eu tenho disposição, tenho saúde. Nossa, eu mudei radicalmente, eu tenho qualidade de vida hoje, que eu não tinha. E aí eu comecei a pensar o que mudou na minha vida depois que eu comecei a fazer o curso, né? Estava tentando lançar esse olhar. É a disposição. Realmente melhorou bastante. E eu tô mais animada, Nossa, isso eu percebi que mudou bem. E tinha, assim, eu chegava até a ficar emocionada, porque eu falei, gente, esse é o mundo que eu vou entrar, né? Foi maravilhoso e cada vez eu aprendo mais, né? Cada vez eu conheço mais os alimentos. Assim, foi o maior investimento que eu fiz e eu quero continuar investindo na minha saúde. Meu marido ama tudo que eu faço, minha família. Olha, por que acabou aquela... Eu tinha uma barriga e falei que tinha ódio dela, sabe? Tinha ódio da barriga. Ela acabou. E aí eu tô feliz que eu emagreci, que eu tava gorda por causa disso, porque eu ficava cansada. Eu ia caminhar na praia, eu ficava cansada. Agora não, eu tô correndo. Quem entende isso, quem entende esse amor que você passa pra gente, quem consegue entender é a pessoa agraciada. E a gente, quando passa a querer conhecer mais, a gente começa a ver a beleza disso tudo, sabe? Porque tem uma beleza muito grande nisso. Vamos regular esse organismo, né? Vamos fazer a nossa máquina funcionar, como você disse, né, no início da aula. E é isso que eu estou buscando. E eu te agradeço muito mesmo. E eu te amo, de verdade, Karina. Muito, muito obrigada.